111, e aqui é a reunião das 8 horas, estamos aí no curso Fé, 7ª lição, resistir. E com certeza Deus ele vai ensinar muito aqui aos nossos corações. O ministério de Jesus, ele se baseava também no ensino. Ele ensinava, e o ensinamento ele é importante. É através do ensinamento que nós adquirimos a fé que precisamos para vencer. Todo mundo recebeu o estudo? Você que está em casa, se você quiser também receber o estudo, a folha da apostila, você pode mandar um zap para mim, falando, eu quero receber o curso Fé. E eu mando para você o arquivo da lição, e você imprime e você vai ter a lição também aí na sua casa. Receberam? Isso, vamos começar aqui. Lição de número 7, resistir. Só lembrando para quem está em casa, que ainda hoje aqui na igreja teremos reuniões às 15 e também às 19 horas, também com o curso Fé. Eu entrego o sal, faço a oração aqui, faço a oração com todo mundo aqui na live, mas aqui na igreja depois a gente reforça aqui a oração para casos mais específicos, tá bom? Vamos lá, resistir. Apesar de Satanás ter sido derrotado por Jesus Cristo, e de a vitória do Senhor ter sido lançada em nossa conta, o diabo ainda tem condições de oprimir o ser humano, mesmo que este tenha nascido de novo. É certo que quem aceita o Senhor Jesus como Salvador, torna-se filho de Deus e passa a ter direitos e privilégios em Cristo. Mas enquanto estivermos aqui neste mundo, ainda seremos suscetíveis à tentação, às tentações do maligno. Deve, porém, ficar bem claro que o diabo não pode, a seu bel prazer, investir contra qualquer dos filhos de Deus e oprimi-los. Ele pode tentar, e se o cristão não lhe resistir, ele então terá condições de prosseguir sua obra. É preciso lembrar que existem limitações às operações do inimigo. Há como uma escala a ser percorrida para que ele consuma sua obra. A Bíblia nos adverte de que a maldição sem causa não se cumpre. Está lá em Provérbio 26, 2. Resistir ao diabo é um mandamento. Compete a todo filho de Deus barrar a ação do inimigo, exigir a sua saída e proibir-lhe a tentação. Foi assim que no deserto o Senhor Jesus fez com o diabo. No plano divino não há imperfeições. Se ele nos informa que compete a nós resistir ao diabo, podemos estar certos de que a arma de tal resistência foi nos dada. Esta é a palavra de Deus. Quando resistir? Toda vez que o inimigo atacar. Oro para que você, a partir de hoje, não dê ao maligno a mínima chance de oprimi-lo. Seja em Cristo mais do que vencedor. Em Cristo, R.R. Soares. Então aqui é um começo, né, do estudo. E resistir é importante para todo cristão. Não é porque Jesus venceu na cruz e nos deu a vitória que o diabo vai deixar o intento dele sobre as nossas vidas. Ele vai querer oprimir o ser humano. E ele vai poder ter acesso à vida de alguém quando este alguém cede às suas tentações. O diabo não pode, de uma hora para outra, realizar a obra na vida de quem quer que seja. Ele vem por etapas. Ele vai tentando, a pessoa vai cedendo, a pessoa vai dando espaço e daqui a pouco ele completa a obra do mal na vida do ser humano. O que nós temos que fazer? Resistir a estas obras. Ele começa com uma tentação. Ele tenta tirar você da presença de Deus. Ele tenta fazer com que você venha tomar atitude para dar brecha para ele entrar e agir. E o que nós temos que fazer é resistir a estas tentações, para que o mal não tenha nenhuma brecha, nenhuma oportunidade de então realizar a obra dele em nossas vidas. Vamos lá? Continuando. Resistir.
O ministério do Senhor Jesus se dividia em 3 fases distintas: ensinamento, pregação e manifestação do poder divino. Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte de ensinamentos era a mais usada pelo Senhor. É possível alguém perguntar se não reside aqui a diferença entre o nosso ministério e o do Senhor, ou o que explicaria os resultados que ele obtinha. Ora, Cristo não disse que aqueles que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia e outras maiores ainda? João 14:12. Quando o mestre começava a ensinar, o povo se maravilhava. Em suas reuniões, todos os tipos de milagres e transformações ocorriam, pelo simples fato de o Senhor abrir as Escrituras e mostrar a verdade ao povo. Hoje, em qualquer lugar em que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, também ocorre uma avalanche de milagres. Então, ele começa aqui o estudo, o curso, falando a respeito dos ensinamentos de Jesus. O ministério de Jesus foi completo, mas ele comenta aqui sobre o ensinamento, que foi uma parte do ministério de Jesus em que ele deu mais ênfase, porque é através do ensinamento que o povo aprende a vencer, que o povo aprende a tomar posse da bênção, que o povo aprende como resistir às obras do diabo, que o povo aprende como receber aquilo que Deus ele já nos deu através de sua palavra. Então, o ensinamento ele é algo importantíssimo. E é através do ensinamento que nós vamos aprender a resistir às obras do diabo. Continuando aqui. Restrições às atividades do diabo. Apesar de sabermos que Satanás está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, é necessário ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que na verdade ele possui. É preciso saber que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo as vidas que ele quiser. A Bíblia declara que ele não pode tocar naquele que é nascido de novo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 de João 5:18. Veja, apesar do diabo roubar, matar e destruir, ele não pode sair por aí fazendo a obra dele de qualquer maneira. Não pode. Não pode. Ele tem restrições. Pastor, se ele tem restrições, por que ele consegue agir tanto? Porque, infelizmente, muitas pessoas dão brechas para ele. Muitas pessoas dão brecha. Nós temos a palavra, a verdade. Se eu guardo o mandamento, pode ter certeza que o mal dificilmente vai me tocar. Vê que uma pessoa que anda de maneira correta, dificilmente o mal atua sobre a vida dele. Então, uma das estratégias do diabo é fazer com que a pessoa ela venha sair do mandamento de Deus, ela venha deixando. Então, o diabo vem tentando para a pessoa se irar e fazer o que não deve. O diabo vem tentando para que a pessoa se descuide e ande por um caminho de erro. E aí, então, ele vai tendo oportunidade e vai agindo na vida das pessoas. Ele não pode, de uma hora para outra, agir. Não, ele vai agindo, abrindo caminho para que mais e mais ele possa operar o mal dele na vida do ser humano. O que nós temos que fazer? Primeiro, ter entendimento e não cair em tentação, não cair na obra do diabo. Nós temos que ter este entendimento. Continuando aqui. Antes do Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o dono do nosso planeta. Mas, com a morte de Cristo, o maligno perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso da terra. Agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Mesmo antes da vinda de Jesus, quando o adversário agia como príncipe deste mundo, ele tinha de obter permissão para atacar o povo de Deus, como, por exemplo, nas seguintes situações.
Então veja que quando Jesus ele veio, ele tirou o pleno domínio que Satanás tinha. E mesmo antes, quando Satanás era o príncipe deste mundo, estava atuando como príncipe deste mundo, ele não tinha permissão para atuar da maneira como ele quisesse. Ainda assim, havia restrições. E aqui nós vamos ver alguns exemplos. Veja lá, exemplo número 1. No caso de Jó. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Está lá em Jó, do capítulo 1, do versículo 6 ao 12. E esta passagem é conhecida. Jó era muito bem sucedido. E um dia, então, Satanás, ele vai numa reunião, e ali nos céus, e fala com Deus, e pede ali, fala permissão para agir na vida de Jó. Veja que Deus permite que ele viesse a agir na vida de Jó, só não permite que tirasse a vida dele, mas permite ali que colocasse doença, permitiu ali que tocasse na família. E veja que o diabo só pôde tocar ali na família, nos bens de Jó, no corpo de Jó, com a permissão de quem? De Deus. Então, houve uma permissão, né? Houve uma permissão. Exemplo número 2. Na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito de Deus levou o mestre àquele lugar para que fosse tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Leia. Para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Então veja aqui, mais uma vez, apesar de Jesus estar aqui na terra, a obra só foi completa, só foi concretizada com a morte e ressurreição, tá? Então, ainda aqui, com Jesus aqui na terra, o diabo, ele ainda estava como um príncipe deste mundo, tá? Não confunda, porque às vezes fala, mas Jesus está aqui, como que o diabo estava podendo agir? Porque o diabo aqui ainda era o príncipe deste mundo, neste momento aqui. O diabo só perdeu esta autoridade quando Jesus morreu e ressuscitou. Antes não, só na morte, só na crucificação, só quando ele morreu e ressuscitou, que ele deixou de ser o príncipe deste mundo. Então, veja, Jesus aqui, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Da mesma maneira, nós hoje somos tentados pelo diabo. O diabo ele tenta. O que nós não podemos é cair em tentação. E é através da tentação que o diabo consegue a obra dele na vida das pessoas. Quando a pessoa ela cai em tentação, abriu ali uma porta para que o mal possa entrar e agir na vida desta pessoa. Por isso nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós temos que resistir. 3. Chegando a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para cirandá-lo, passar pela ciranda, peneirar. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Está lá em Lucas 22:31. Então você vê aqui situações em que o diabo ele está ali tentando agir na vida das pessoas. De Jó, você vê aqui de Jesus, você vê aqui de Pedro. Mas em todas elas, ele não veio e agiu de imediato. Ele teve que ir tentando para poder agir. Na nossa vida também não é diferente. Nós temos que tomar cuidado para não dar superpoderes ao diabo e então achar que ele pode tudo. Não. Para ele poder agir, ele precisa de brecha. Para ele poder agir, ele vem antes com a tentação. Para ele poder agir, ele precisa de fazer com que o ser humano ele ande num caminho de erro para que a maldição possa entrar na vida dele. Porque senão ele não vai poder agir. Então nós não temos que ficar com medo. E se porventura o diabo está nos tentando,
Nós temos que resistir, para que, resistindo ele não tenha êxito e o mal, então, não venha agir em nossa vida. Tem muita gente que fica preocupada. O diabo vai poder agir. O diabo não pode agir. Ele não pode agir. Ele só pode agir se nós cedermos. Por isso o estudo de hoje, resistir. Eu tenho que resistir à ação maligna. Porque quando eu resisto, aí o maligno não vai encontrar nenhuma brecha para agir na minha vida. Todos estes casos ocorreram antes de o diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condições de oprimir-nos, a menos que o nosso Deus o permita. Quando atirar-nos das mãos de Jesus, ele jamais conseguirá. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de padecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é mais do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Está lá em João 10, 28 e 29. Não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha a trazer-nos, nem ficar desesperados, mas resistir. Ficar firmes na fé, usando o nome de Jesus, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Está lá em 1 de Pedro 5:9. Quanto à razão de o Senhor permitir que passemos por várias tentações, podemos estar certos de que Ele o faz para o nosso próprio bem. Em vez de nos aborrecermos com elas, devemos encorajar-nos no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que jamais seremos tentados além das nossas forças. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o quê? O escape, para que a possais o quê? Suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Veja aqui, alguém pode comentar, pastor, mas se Deus ele permitiu que Satanás tentasse Jó, permitiu ou levou Jesus para ser tentado ali pelo diabo, por que Deus ele permite a tentação? Não seria mais fácil se Deus nos livrasse até da tentação? Veja, há permissão de Deus, porém, Deus não vai permitir algo que nós não estejamos capacitados, preparados para poder resistir, tá? Porque alguém pode falar, pastor, a tentação foi tão grande que eu não resisti. Toda tentação que vem, ou toda investida de Satanás contra a nossa vida, nós temos a força suficiente, a capacidade suficiente para poder resistir. E nós temos que querer. Isso que é importante. Porque alguém pode dizer, o inimigo investiu de tal maneira que eu não resisti. Você não resistiu porque você não quis. Porque capacidade para resistir, Deus ele te deu. Porque não há tentação que venha sobre nós, a qual seja maior do que a nossa condição de resistir ela em nome de Jesus. Então isso aqui fica um alerta para nós. Porque senão alguém vai vir alguma tentação e ao invés da pessoa resistir, ela vai querer ceder e depois dar a desculpa que a tentação foi maior do que a capacidade dela de resistir. E não é. E a palavra de Deus, ela não mente. Então, se você cair em tentação, você caiu porque quis. Porque condição, força, você tinha para poder resistir e vencer. Continuando. Resistir, um mandamento. Independentemente de como e onde o inimigo esteja tentando-nos, a palavra de Deus nos manda resistir. A ordem estabelecida em Tiago 4, 7, parte B, é clara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por esta ordem, vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota
de nossas vidas. Se resistirmos, ele não somente irá embora, como também fugirá. É oportuno lembrar que temos de resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir os grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno e, se não for destruído, causará um grande estrago. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal à vinha, porque as nossas vinhas estão em flor. Cantares 2:15. Então aqui, vou resumir aqui para a gente continuar. Eu tenho que resistir todo e qualquer ataque maligno, desde os grandes como os pequenos. Às vezes o pequeno eu vou deixando, eu não faço nada, não resisto, não dou a ordem em nome de Jesus, não faço nada. E aí nós não percebemos que as pequenas raposinhas fazem mal à vinha. Então nós temos que resistir todo o ataque do diabo, todo, independente se seja pequeno ou grande. Nós não podemos deixar passar nenhum batido. Porque às vezes a pessoa ela percebe algo e não resiste. Ela não faz nada, ela deixa passar batido. Né? Um filho, por exemplo, você está percebendo que ele está mudando muito a maneira dele se relacionar dentro de casa. Antigamente ele chegava alegre, falava, conversava. Agora você percebe que ultimamente ele está chegando, está meio diferente, está ali agindo de uns modos diferentes. Às vezes a pessoa pensa, porque ele está se tornando um adolescente, é porque, cuidado, às vezes o mal já está agindo e a pessoa não está percebendo. Tem que resistir em nome. Você resiste mandando o mal embora e conversando com o filho. Falando, filho, vem cá, o que está acontecendo? Você chegava aqui, agora está diferente, o que houve? Não tem nada. Como não tem nada? Tem sim. Em nome de Jesus. Vai lá, conversa. Você vai ver que se você conseguir pegar o mal ou destruir o mal quando é raiz, ele não vai criar fruto ali na família, na vida de quem quer que seja. Mas às vezes a raiz, a semente, quando ela é plantada, se você arrancar logo ela ali quando foi plantada, é mais fácil do que você esperar ela se tornar uma árvore. E aí, quando ela se tornar uma árvore, fica mais difícil. Então, não resista somente às grandes, resista também às pequenas. Outro fato de que não devemos jamais nos esquecer é que o diabo não deixa de tentar-nos por sermos de Jesus. Apesar de saber que somos território divino, ele continua lutando para roubar, matar e destruir a nossa vida. Enquanto não assumirmos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará buscando a nossa destruição. Resistir ao diabo é simples, basta que todo ataque, como por exemplo, sintomas de doença, pensamentos negativos, desejo de cometer algum pecado, tudo isso são tentações. Você destemidamente repreende o mal, exigindo que ele cesse de perturbá-lo e saia de sua vida. Olha só que interessante, que nós temos que entender. Não é porque eu sou de Jesus que agora o inimigo não vai mais tentar. A passagem de Jesus lá no deserto, a Bíblia fala que ele estava em consagração, 40 dias em consagração. Imagina. E a Bíblia diz que ele estava já 40 dias ali se consagrando, e aí ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Às vezes a pessoa está na igreja, está orando, está no jejum. Eu já vi alguém dizer assim, eu estou numa consagração tal que o diabo nem chega perto. É uma mentira. Imagina, às vezes a pessoa jejuou ali 2 dias, 3 dias, vamos pôr 3 dias de jejum. Jesus jejuou 40. E ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Então toma cuidado. Cuidado, você às vezes está até acreditando na tua capacidade humana, porque você deixou de comer 3 dias, que agora você está numa unção tal que o diabo nem chega perto. É uma mentira, é um engano. É um engano de Satanás. O diabo, ele age independente da nossa comunhão com Deus. Independente. E quanto mais próximo eu estou de Deus,
mais o diabo vai tentar e vai querer agir na minha vida, porque eu vou aprendendo de Deus e vou desfazendo as obras dele, e ele fica furioso. E ele procura sempre uma brecha ali para agir. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então eu tenho que tomar cuidado, muito cuidado. Eu sou de Jesus, que bom, mas eu tenho que estar sempre vigilante, em todo o tempo. Vamos lá. Não há melhor exemplo de como resistir ao diabo do que o dado pelo Senhor Jesus no deserto, quando Satanás o tentou. O relato completo se encontra em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 11. É o relato completo. Nós vamos resumir aqui o relato. Número 1. O diabo se aproxima de Jesus e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. O Senhor respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente vai ouvir aqui os relatos, e o que nós vamos perceber? Que em toda a tentação, Jesus diz, está escrito. Então, como que ele resiste às tentações? Usando a palavra de Deus. Naquela época, Jesus ele lia o Pentateuco, ele lia ali as profecias, os profetas. Hoje nós temos tudo compilado na Bíblia. Então a Bíblia que nós usamos hoje, lógico, aqui agora no caso nosso, existe o Novo Testamento, que na época não existia, porque ainda estava acontecendo, que foi ali com Jesus, foi ali com os apóstolos, a história da igreja primitiva. Então não tinha o Novo Testamento, Jesus só tinha o que poderíamos colocar aqui, o Velho Testamento. O Pentateuco são os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ele tinha também ali acesso a muitos pergaminhos dos profetas, tinha ali os compilados, aquelas profecias, os profetas, ele tinha também, a qual Jesus ele lia. Então, quando o diabo tentou, ele usou aquilo que estava escrito na Bíblia, vamos pôr dessa maneira, na Bíblia da época. O que nós temos que fazer hoje? Usar também o que está escrito na Bíblia. Quando o diabo tentou, Jesus não ficou ali fazendo coisas diferentes. Não, ele foi logo onde está escrito. Na primeira tentação, o diabo veio tentando. Ele estava com fome. O que Jesus respondeu? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito lá, se eu não me engano, em Deuteronômio. Ele usou aquilo que estava escrito. E como que eu resisto o diabo? Usando aquilo que está escrito. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que, de repente, você sentiu uma dor. Um exemplo. Você pega, põe a mão na dor e diz, diabo, não adianta, está escrito. Verdadeiramente, ele tomou sobre si minhas dores e enfermidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. É desta maneira que nós temos que fazer. Número 2. O diabo levou Jesus até a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O Senhor respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que a Bíblia ela nos orienta para que eu venha meditar na lei de Deus de dia e de noite? Para que eu não venha a ser enganado pelo diabo. Veja que o diabo aqui, ele usa até a palavra, ele usa ali um trecho ali de Salmos, para poder fazer com que Jesus faça algo que ele estava querendo. Nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele pode usar um texto fora de contexto, para tentar a cada um de nós. E se a pessoa ela não está muito bem, ela não tem muita experiência com Deus, não lê muito a Bíblia, ela pode cair, como muitos caem.
Às vezes pega um texto fora de contexto, e aí serve de pretexto para a pessoa entrar no erro, fazer o que é errado. Tem que tomar o quê? Cuidado. Tomar cuidado. Eu vi até uma reportagem, achei até interessante. Um pastor que ele adulterou e ele usou até a Bíblia. Aí tinha um texto lá em Oséias, e a Bíblia lá em Oséias, né, naquele texto, estava escrito assim, né? E uma mulher adúltera, né? E aí ele leu lá, o pastor lendo, ele leu, só que de vez ele lê a palavra lá adúltera, ele leu e adultera com ela, né? E aí então ele pegou e adulterou e usou até a Bíblia ali como base do adultério. Só que ele fez o quê? Ele interpretou de maneira errada, ele leu de maneira errada. Então nós temos que tomar cuidado, porque o diabo ele pode fazer isso, ele pode querer colocar uma interpretação da Bíblia que não é verdade, que é errado. Tem que tomar o quê? Cuidado. Por isso nós temos que ter um entendimento correto daquilo que diz as Escrituras. Veja que o diabo tentou usando as Escrituras, mas Jesus também disse, ó, também está escrito. E nós temos que agir da mesma maneira. Continuando. 3. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E o Senhor respondeu, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Mais uma vez, o diabo tentou, e Jesus usou o quê? A palavra. Mas deixa eu só complementar algo que eu acho interessante. Nesses dois exemplos aqui, você vê duas coisas aqui importantes. Primeiro, que o diabo, ele levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Colocou no lugar muito alto ali, pináculo do templo. O que é interessante? Veja que o diabo, ele pôde pegar Jesus e colocar ele em um determinado lugar. Você vê aqui também no 3, nessa terceira tentação, que o diabo levou ele a um monte muito alto e mostrou o reino e a glória deles. O que você quer dizer com isso? Que o diabo, às vezes, ele pode ter permissão de colocar o crente, o cristão, numa situação difícil para poder tentar ele. Já aconteceu de você fazer algo e, de repente, acontecer alguma coisa ali, você vai, mas como que isso aconteceu? Eu fiz tudo certinho, como que isso deu errado? E às vezes a pessoa não entende. O diabo, ele teve permissão de colocar o cristão naquela situação para tentar. E ali, mesmo ali, ela tem que ficar firme em quem? Em Deus, na palavra de Deus. Porque às vezes ela está lá, aconteceu algo, e ela se desespera, e às vezes o diabo sugere ela a fazer algo ali. Afinal de contas, um exemplo aqui, você está aí, você não fez nada de errado. Então não tem problema de você também agir de uma maneira errada, fora da palavra, porque afinal de contas, você não tem culpa para estar aí. Você está aí, olha, foi uma situação, te colocaram aí, e você pode então dar o seu jeitinho. Cuidado com isso, não faça. Porque isso aí também é uma das estratégias do diabo, para que você venha, né, ser prejudicado por ele. Porque até então é tentação. Se você está correto, você está andando na palavra, não fez nada de errado, não se preocupe. Continue firme na palavra de Deus, não saia. Ah, mas estão fazendo injustiça. É Deus que faz justiça ao injustiçado. Fica firme. Não saia da palavra. Isso aí é também uma das maneiras como o diabo ele tenta. Tentou Jesus aqui, colocou ele num pináculo e falou, você só vai poder sair daí se pular. Jesus falou, daqui eu não pulo não, porque está escrito, vê que ele usou a palavra. E assim nós temos que fazer também. E agora, um outro momento, o diabo ele leva ele a um monte, que foi esse último que nós lemos aqui, e ali ele mostra o mundo, a glória e o reino deles, e fala, ó, vou te dar tudo isso aqui. E às vezes o diabo ele faz isso mesmo. Ele leva a pessoa a pensar, a ver algo, e mostra ali condições para que ela possa crer naquilo ali e deixar a presença de Deus.
Mas veja que Jesus, em nenhum momento, em todos os momentos que ele foi tentado, ele usou a palavra de Deus. Em nenhum momento ele cedeu. Em todos ele usou a palavra. Mesmo o diabo tendo colocado ele no pináculo, mesmo o diabo tendo mostrado o reino, tudo para ele, tem instigado ele, veja que Jesus ele não cedeu. E assim também nós temos que fazer. Não podemos ceder. Às vezes o diabo ele tenta no nosso coração. Ele instiga a gente a deixar o certo, a presença de Deus, por aquilo que ele está mostrando. Não faça isso. Resista em nome de... Como? Usando a palavra de Deus. Vê que em todo momento Jesus usou o quê? A palavra. Não saiu, usou a palavra. Ainda que o diabo tentasse, ainda que a situação, ele não cedeu. E nós também não devemos ceder. Continuando. Nas 3 tentativas do diabo, Cristo usou simplesmente a palavra de Deus. A nossa única arma para enfrentar o diabo e as suas tentações. Não temos de usar nada mais, a não ser a palavra do Senhor. Logicamente, o mestre sabia orar e falar em línguas. Além disso, ele tinha conhecimento de todas as coisas, mais do que qualquer mortal. No entanto, usou apenas a arma infalível. Você não vai querer usar outra, não é verdade? Não creia em nada que o diabo esteja mostrando a você, pois ele é derrotado. A carreira de Satanás está se aproximando do fim. No princípio, ele foi expulso do céu. Durante a grande tribulação, será lançado da esfera celestial à terra. Durante o milênio, ficará aprisionado no abismo, e depois de 1000 anos será lançado no lago de fogo. Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do quê? Do mundo. Então veja que o diabo aqui, ele está falando aqui do diabo, né? Biblicamente. Hoje, biblicamente, o diabo está na região celestial. E você vê que as nossas bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais. Por isso que é uma luta. O diabo quer impedir. E como que ele impede? Tentando, mostrando uma situação diferente para que a pessoa não ande no caminho para receber a vitória. Mas vai chegar um momento, que aqui o missionário ele fala, no momento da grande tribulação, que o diabo vai ser lançado aonde? Na terra. Tanto é que em Apocalipse fala, né? Ai daqueles que estiverem sobre a terra, porque o diabo foi lançado a ela. Ai daqueles, porque aí vai estar, o próprio diabo vai estar presente aqui na terra. Assim como Jesus, ele veio à terra. Jesus não veio à terra? Veio. E ele veio de que modo? Pelo modo natural. Tanto é que ele entrou pela porta. Então, Jesus, ele veio à terra, entrou pela porta. Só que Satanás, ele, né, é ladrão, ele não entra pela porta. Mas vai ter um momento em que ele vai estar aqui na terra. Ele vai vir aqui e vai estar presente aqui na terra. Eu acredito que neste momento que o diabo estiver presente aqui na terra, a igreja, que somos nós, vai ter sido arrebatada. Eu acredito nisto. Porque o único que resiste é o Espírito Santo. Eu acredito que nesse momento o Espírito Santo não vai estar na terra. Então vai estar só o diabo agindo aqui. E depois ele vai ser lançado no abismo, ele vai ficar trancado, primeiro por 1000 anos, quando é o milênio que Jesus ele vai reinar, e depois ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. E quanto a nós? Nós vamos estar com quem? Com Jesus. Por isso, vamos resistir a toda obra do diabo. Não vamos permitir que ele tente e consiga o êxito dele em nossas vidas. Para isso, Jesus ele veio, para trazer vida e vida com abundância. Ah, pastor, mas a tentação está grande. Você tem condição de resistir. Apenas faça em nome de Jesus. Como? Usando a palavra. Está escrito. Amém? Vamos fazer a oração? Isso. Quem está aqui na igreja, fique em pé. Vamos orar. Vamos determinar, vamos resistir à ação do diabo. Isso, vamos resistir.
Você sabe qual tipo de tentação ou de problema que você está vivendo. E você tem uma palavra ali que te garante a vitória. Use esta palavra. Se é doença, fala: Jesus, eu já fui curado pelas tuas feridas. Diabo, não adianta, está escrito. A Bíblia, ela diz, por exemplo, quanto ao casamento. A Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Então use a palavra. Se está com problema ali no casamento, você vai usar a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que é santo, o marido santo, santifica a esposa que é descrente. A mulher santa santifica o marido que é descrente. Então, usa, santifica. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Às vezes está com problema com o filho, usa a palavra de Deus. A Bíblia diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Às vezes o diabo está mostrando que a tua família não tem jeito. Mas você vai citar a palavra de Deus. Às vezes você está com problema e não consegue vencer. A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que. Use a palavra de Deus. Isso, feche os olhos. Meu Deus, estamos aqui em Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Temos que resistir à ação do inferno. Muitos, infelizmente, não têm resistido e o mal tem prevalecido. Tem prevalecido com doença, com miséria, com engano. Mas nós temos a Tua palavra que nos garante a vitória. Como diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu Deus, estamos aqui nesta reunião, resistindo às obras do diabo. O diabo tem tentado na mente, no coração, no corpo. E como tem tentado? Quantas pessoas estão se enfraquecendo porque o diabo está ali tentando e ela não está resistindo a esta obra maligna. Mas nós aprendemos pela Tua palavra. E o diabo não pode mais agir com o seu engano em nossas vidas. Meu Deus, vai visitando a Tua igreja, vai visitando cada um que acompanha. Jesus, e aonde o mal estiver agindo, nós resistimos em nome de Jesus. E dizemos: diabo, pode pegar tudo que é teu. Jesus já nos curou e você não pode mais agir com esta tentação, com esta dor, com este mal em nosso corpo. Sai daí com esta enfermidade, sai daí com esta dor, sai daí com esta doença em nome de Jesus. Sai da família, sai desta casa, vai embora. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós estamos orando pela nossa família e você não pode querer mostrar que a nossa família não tem jeito. A nossa família é de Cristo. Solta o marido, a esposa, os filhos. Vai embora com as tuas doenças, vai embora com o teu vício. A Bíblia diz, está escrito, foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou, e você não pode manter aprisionado este nas drogas, você não pode manter este aprisionado no vício do álcool, na pornografia, você não pode aprisionar este, porque este foi liberto pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Solta, solta, solta. Nós ordenamos a toda seta maligna, sai com a tua miséria, com o teu engano. Prosperidade é um dom de Deus. Solta agora, você que age no pensamento, esta pessoa desistiu de querer lutar pela prosperidade, porque ele está vendo o natural, ele olha para aquilo que é natural, mas agora ela está resistindo e dizendo: solta, solta a vida financeira. Este nasceu para prosperar, para ser um vencedor. Nós repreendemos todas as tuas obras e dizemos: vai pegando tudo que é teu, vai recolhendo todo o teu mal, em nome de Jesus. Nós resistimos a toda ação maligna e dizemos: diabo, você está amarrado, repreendido. Pode pegar agora tudo que é teu, pode recolher agora todo o teu mal. Nós ordenamos em nome de Jesus, a todas as tuas obras, a todo o teu mal, sai, solta, suma, desapareça. Pegue agora tudo que é teu, recolhe agora todo o teu mal, recolhe agora toda a tua maldição, recolhe agora, em nome de Jesus. Nós exigimos
toda seta maligna, toda obra do diabo, vá embora, sai, suma, desapareça, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, toma cada vida, isto, seja abençoado agora, receba a cura, receba a bênção, receba a libertação, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, pois meu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel. Quem me tira desta cova, quem me tira desta cova e me leva até os céus, declare, e me leva até os céus. Já vi fogo e terremoto, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas, declare, tu dás ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro, no teu colo, ó Altíssimo, no teu colo, ó Altíssimo. Levante suas mãos aos céus e declare: não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem portas, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Meu Deus, e nós cremos em Ti. A Tua palavra é fiel, não volta vazia. Nós estamos aqui na Tua presença. Resistimos sim toda a força do inferno e cremos que o inferno fugiu e a vitória chegou. Tome posse da bênção. Declare a vitória, declare a família liberta, declare o teu corpo curado, declare a vitória em um nome de Jesus. Meu Deus, e que todos sejam abençoados pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Tome posse da bênção em nome de Jesus. Podem se assentar, sejam abençoados pelo poder de Deus em um nome de Jesus. Receba a cura, receba a bênção, receba a libertação. Tá ok? Eu vou falar